Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo, vamos fazer uma revisão sobre conteúdos de primeira e segunda lei de Mendel. Vamos lá? Eu sei que você sabe, olha só, por que Mendel escolheu as ervilhas para serem estudadas e não uma outra planta ou um animal, um outro organismo? Primeiro, porque ele era botânico, então ele estudava muito planta mesmo. Segundo, porque as ervilhas são de fácil cultivo, elas também têm fenótipos que são facilmente observáveis, então é mais tranquilo para ele estudar. Também, ciclo de vida curto, que mais? Autofecundação, então ele é capaz de fazer a autofecundação das ervilhas. Pensando aqui agora, por que os gametas são haploides? Haploide, o que é isso? Tem só metade do número de cromossomos. Por que os nossos gametas precisam ter só metade dos números de cromossomos? Isso você já sabe também. Por quê? Porque quando vai se juntar o espermatozoide com o óvulo, vai ter que formar o indivíduo com o total de número de cromossomos. Então, por isso que o espermatozoide e o óvulo têm que dividir esses cromossomos pela metade para se unirem novamente depois. Tá? Então, lembrando que os nossos gametas eles são formados por meiose, enquanto todas as nossas outras células são formadas pela divisão celular que a gente chama de mitose. Isso é importante você lembrar também. Tá? Continuando aqui. O que é alelo? O que é um dominante, um recessivo? O que é homozigoto e heterozigoto? Tá aqui para vocês. Ó. Então, aqui eu tenho dois cromossomos homólogos. O que é isso? Um cromossomo que eu recebi do pai e um cromossomo que eu recebi da minha mãe. Eles têm os mesmos genes para as mesmas características, tá? Então, eles estão sempre em dose dupla, porque um veio do pai, um veio da mãe. Heterozigoto, quando eu tenho um de cada, ó, um Bzão e um Bzinho. Hétero significa diferente. Homozigoto, azão, azão ou azinho, azinho. O dominante, ele precisa aparecer uma única vez no genótipo para manifestar a característica dele. Por exemplo, a característica do albinismo. O fato de ter um azão no genótipo já tem melanina na pele. No caso, então, o albinismo é uma característica recessiva, ele precisa estar em dose dupla. Precisa apresentar os dois genes do albinismo, azinho, azinho, para o albinismo conseguir aparecer. Então, aqui está o que é dominante, o que é recessivo, homozigoto, heterozigoto e alelo para você. Qual que é a diferença entre genótipo e fenótipo? Importante lembrar também. Genótipo diz respeito aos genes do indivíduo. Tá? Então, exemplo, azão, azão, azinho, azinho, azão, azinho. Fenótipo, a característica química, a característica física, ou seja, por exemplo, a cor da flor. Então, veja que o meu genótipo azão, azão e o meu genótipo azão, azinho resultam no fenótipo púrpura. O meu genótipo azinho, azinho resulta no fenótipo branco. É importante lembrar também que o fenótipo ele tem interferência do meio, tá? Então, o meio também interfere no fenótipo. Fenótipo, então, é genótipo mais a interferência do meio. Continuando aqui, primeira lei de Mendel. Primeira lei de Mendel também chamada de monohibridismo. Estou estudando uma característica por vez. Por exemplo, a cor da ervilha, verde ou amarela. Se eu fizer um cruzamento entre dois indivíduos heterozigotos, eu vou apresentar para vocês aqui. Ó. Eu vou ter esse resultado, que vai resultar numa proporção fenotípica de 3:1 ou genotípica de 1:2:1. Então, monohibridismo. Segunda lei de Mendel, eu estou tratando de duas ou mais características. Então, quando eu estou tratando de duas ou mais características, eu faço os cruzamentos de forma separada e depois eu junto os resultados no final. Então, tá aqui, ó, ervilha amarela e lisa, verde e rugosa. Então, estou estudando duas características, a cor e a textura. Vou fazer os cruzamentos de forma separadas. Então, primeiro para a cor, depois para a textura. Fazendo o cruzamento, eu vou ter então meus dois quadradinhos de Pinet aqui. Eu vou agora buscar o que o exercício está perguntando. Se ele está pedindo ervilha amarela e lisa, eu vou pegar o resultado de amarela e multiplicar com o resultado de lisa para chegar no meu resultado final. Vou usar a regra do E, então. Aqui eu vou ter uma proporção fenotípica de 9:3:3:1, se eu fizer o cruzamento de dois indivíduos heterozigotos. Importante lembrar também que no caso da segunda lei de Mendel, eu posso estudar mais de uma característica, mais de duas características, né? Que eu chamo de polihibridismo e está aqui para vocês. Para eu descobrir o número de gametas, eu coloco 2 elevado ao número de heterozigotos dos alelos que foram apresentados. Nesse vídeo, falamos sobre primeira e segunda lei de Mendel, uma revisão. Espero que vocês tenham gostado e até breve.